Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise visual de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo no relatório gerencial mais recente do fundo GARI 11, fechado agora em março de 2026. Olha, para quem acompanha de perto o mercado imobiliário e os fundos de renda, não é novidade nenhuma que esse cara aqui passou por uma reestruturação e um crescimento que foram, assim, absolutamente impressionantes nos últimos tempos. Então, a nossa ideia com essa explicação de hoje, e eu estou bem animado com isso, é pegar toda essa massa de dados complexos e entregar para vocês de um jeito super claro, direto e visual. A gente vai entender exatamente como essa expansão gigantesca aconteceu na prática. O nosso roteiro é bem direto ao ponto. Vamos passar por 4 etapas. Primeiro, a evolução do GARI 11. Depois, a gente olha para um novo ecossistema imobiliário deles. Em seguida, o impacto da 7ª emissão e, claro, fechamos com o que todo mundo quer saber: resultados e dividendos. Então vamos começar pela fundação de tudo isso, a evolução do GARI 11. Se a gente puxar pela memória e voltar lá em 2020, o fundo nasceu sob o código GALG11, né? Naquela época, a pegada era 100% voltada para galpões logísticos. Eles captaram cerca de 500 milhões de reais, um excelente ponto de partida, sem dúvida. Mas aí o motor começou a girar rápido. Tivemos uma 5ª emissão forte em 2023, trazendo mais 625 milhões. E aí, consolidando de vez essa mudança de rumo, chegamos a 2026, encerrando uma 7ª emissão colossal, já com o nome de GARI 11, botando para dentro mais de 1,27 bilhão de reais. É só fazer as contas. O patrimônio do fundo praticamente se multiplicou por 5 nesse período. E como era de se esperar, o mercado comprou muito essa tese. Esse número aqui na tela de estudo são mais de 500 mil investidores na base do fundo hoje. É um absurdo. Isso mostra um nível de confiança gigantesco, tanto de institucionais quanto do investidor pessoa física. Para a gente ter uma dimensão da velocidade da coisa, o fundo está ganhando em média 13 mil novos cotistas todo santo mês. É um destaque absoluto dentro do FIX. Bom, indo agora para a nossa segunda parte, vamos entender o que compõe esse novo ecossistema imobiliário. Aqui a coisa fica bem interessante. O relatório escancara que o GARI 11 deixou aquele passado de ser só logística para trás. Ele virou um fundo híbrido, um gigante multivertical de peso. A fatia mais gorda do bolo agora, respondendo por dominante 62% da receita, vem das propriedades de renda urbana. A logística, que é a raiz deles, ainda garante sólidos 31% da carteira e eles mantêm uma fatia bem estratégica de 7% ali no setor de escritórios. E o que são esses 62% de renda urbana na vida real? A gente não está falando de qualquer lojinha de rua, tá? É infraestrutura de varejo alimentar de alto padrão. De um lado, a gente tem mega estruturas voltadas para o atacarejo super resiliente, tipo Mix Mateus em Alagoas. Do outro, pontos exclusivíssimos extremamente nobres em São Paulo, operados pelas bandeiras premium do Grupo Pão de Açúcar. Essa qualidade do tijolo é literalmente o que garante a distribuição de lucros lá na ponta, não importa se a economia está balançando ou não. E quando a gente passa essa estrutura física para o papel, a segurança contratual é o que eu chamo de uma verdadeira fortaleza. São 39 ativos espalhados, e a base de inquilinos deu uma bela diversificada, com 14 grandes empresas. Mas olha, o que blinda mesmo essa operação são os contratos. Nada menos que 95% das locações são regidas por contratos atípicos, que têm aquelas multas pesadíssimas se o inquilino quiser sair antes. A vacância, tanto física quanto financeira, está na casa dos, na verdade é exatamente 0%. Zero! E para fechar esse pacote de previsibilidade, o prazo médio desses contratos é de 10 anos e meio. Isso dá um baita sossego no fluxo de caixa. Entrando agora no nosso terceiro ponto, o impacto real da 7ª emissão. A fotografia do antes e depois dessa enxurrada de capital é nítida. O tamanho do fundo literalmente dobrou. Ele saiu de 1,3 bilhão para estratosféricos 2,7 bilhões de reais de patrimônio líquido. E olha como essa expansão diluiu o risco. O número de ativos pulou de 29 para 39 propriedades. E a gente viu uma pulverização massiva, com a quantidade de inquilinos subindo de apenas 6 para 14 empresas diferentes. Mas, sendo bem sincero, o movimento mais fascinante de toda essa reestruturação aconteceu na dívida. Historicamente, o fundo rodava com uma alavancagem ali na faixa dos 27%, normal, né? Mas com esse novo capital bilionário entrando, a gestão não só achatou os passivos, como virou o jogo completamente. Eles assumiram uma posição de caixa positivo, ou seja, uma alavancagem de 13% negativos. O risco de crédito interno simplesmente evaporou. Com toda essa grana na mão, fica a pergunta: para onde foi esse 1,27 bilhão? A transparência que é essencial. Eles estão alocando de forma super cirúrgica. Cerca de 676 milhões de reais já estão destinados para a compra direta de novos imóveis que já estavam no radar da gestora. Além disso, criaram um colchão financeiro gigantesco, deixando 310 milhões em caixa livre para proteger a operação e, claro, dar o bote em oportunidades rápidas de mercado.
E os últimos 290 milhões foram alocados taticamente em CRIs e títulos secundários, para garantir que o dinheiro já comece a render enquanto eles terminam de comprar os tijolos nos próximos meses. Chegamos na nossa quarta e última sessão, o famoso e aguardado resultados e dividendos. Para a gente ter uma dimensão da máquina de fazer dinheiro que esse fundo se tornou, vamos dar uma espiada no resumo da DRE para os últimos 12 meses. O portfólio conseguiu gerar mais de 239 milhões de reais em receitas. E depois de pagar todo mundo taxas de administração, despesas estruturais que deram ali uns 30 milhões, a última linha do balanço entregou um resultado líquido de 184,7 milhões de reais. É isso que importa, né? O tamanho físico do fundo se traduzindo em geração de caixa viva e real. A grande dúvida, quando um fundo passa por uma transformação desse tamanho, rodando o portfólio e captando tanto dinheiro, é sempre a mesma. Tá, mas e o meu rendimento? E aqui a gestão mandou um sinal super forte. Eles validaram e mantiveram o guidance, a projeção oficial de lucros para os próximos 12 meses. Então a expectativa de dividendos continua vivíssima naquela faixa super atrativa de 8,3 a 9 centavos de real por cota ao longo deste ano fiscal. E na prática, o resultado veio cravado. Fechando as contas agora de março, o fundo repassou exatamente 8,3 centavos por cota. Se a gente olhar para o cenário macro que a gente está vivendo, com os preços atuais de mercado, esse valor representa um dividend yield anualizado na casa dos 11,6%. E vale sempre lembrar, totalmente isento de imposto de renda para a pessoa física. É um rendimento absurdamente competitivo. O que deixa a gente, no fim dessa nossa explanação toda, com uma bela pulga atrás da orelha. A gestão provou que sabe fazer uma transição gigantesca com eficiência. Hoje eles têm um ecossistema multivertical avaliado em 2,7 bilhões. E detalhe, estão rodando com alavancagem negativa e tem dezenas de milhões na mão, livres, para usar no momento certo. No meio desse turbilhão que o mercado imobiliário está vivendo, qual vai ser o próximo e fatalmente estratégico passo de compra desse gigante? O poder de fogo que eles têm hoje está no seu limite máximo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa nossa dissecação de hoje e lembre-se, manter a curiosidade ativa continua sendo o seu melhor investimento. Um abraço e até a próxima.